Oi, sou a professora Marisete e coordeno na nossa escola, como em anos anteriores, o programa Adote um Escritor. A escritora Alessandra Rosque foi a adotada para o Jardim EA10. Porém, devido à pandemia, o encontro entre a escritora e vocês, neste ano, não poderá acontecer. Por isso, ela nos enviou um vídeo bem bacana para falar sobre algumas historinhas que ela escreveu. O Minhoco Apaixonado, Que Porquinho é Esse? Era uma vez um lobo mingau. A outra história da cigarra e da formiga, o Jardim Encantado e a façanha da Dona Aranha. Tenho certeza que vocês irão adorar. Oi, gente! Eu cheguei aqui agora para falar de outros livros que eu sei que vocês conheceram aí. O Minhoco Apaixonado. Esse livro faz parte de uma coleção que eu fiz pensando naqueles leitores que ainda nem sabem falar, nos bebês. E é uma coleção em que eu brinco com cantigas ou parlendas e com um dos nossos sentidos. E esse é o livro da visão, né? É o livro daquela música que todo mundo conhece, do minhoco que beija a minhoca do lado errado. E todo mundo fala que o minhoco beija a minhoca do lado errado porque ele é louco. Mas, na verdade, o minhoco beija a minhoca do lado errado por causa de um outro problema que eu vou contar para vocês agora. Esse livro foi escrito por mim, ilustrado pela Luciana Fernandes e publicado pela editora Canguru. E ele me trouxe muitas alegrias, porque ele já ganhou vários prêmios, já esteve em programas de bibliotecas escolares do Brasil inteiro, então muitos leitores puderam conhecer esse minhoco. E as ilustrações foram feitas com massinha, muito legal, né? Vou ler para vocês. O minhoco do minhoco acordou apaixonado. Ai, ai! E foi implorar beijoca lá na toca da minhoca. A minhoca não gostou, simplesmente negou. Mas o minhoco não sossegou e um beijo da minhoca roubou. O minhoco não era louco, gente. Ele era só míope um pouco e coitado. Beijou o lado errado. Mas agora eu quero ver outra história acontecer. Olha só como tudo vira e não há ponto sem nó. Pois o minhoco vai ao oculista e ganha um presente do doutor especialista. Um par de óculos bifocal. Passa a ter visão normal, com os óculos enxerga igual, de longe e de perto. E agora só beija a minhoca do lado certo. Ah, olha só que legal! Vocês gostaram dessa história? Essa história faz parte da coleção Experimente a Palavra, que tem ainda Pirulito, Blimblão, Na Palma da Mão e O Cravo, a Rosa e o Jasmim, que são 2 livros que estão saindo agora, nesse ano de pandemia. Eu gosto muito dos clássicos, das histórias clássicas, e 2 dos livros que eu escrevi recentemente vêm dessas histórias que eu acho que vocês conhecem. Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, O Lobo Mingau. Eu inventei uma outra vida para depois das histórias, para o lobo. É um lobo medroso, que só tinha um dente mole, doído, e é um lobo diferente. E esse lobo, ele resolve cuidar disso, não ligar para que ele só tinha um dente, ele não queria mais comer carne, ele resolve plantar numa fazenda, ele vira vegetariano. É muito legal essa história do lobo mingau. É um lobo medroso e que quer ser corajoso. E que porquinho é este? Eu inventei um quarto porquinho para a história dos 3 porquinhos. E, na verdade, tudo acontece na história por causa do quarto porquinho e ninguém sabe disso. E é um livro em que eu brinco bastante, sabe com o quê? Com o contraste entre o texto e as ilustrações. As ilustrações dizem uma história, o texto conta outra. E só vocês, leitores, quando juntam as duas, conseguem entender a história inteira. Então é muito legal quando eu digo que pouca gente sabe, mas existiu na famosa história que todos conhecem um quarto porquinho.
Aí eu digo, foi de todos o mais destemido e corajoso, mas na verdade ele está lá, ó, morrendo de medo, escondido atrás dos outros irmãos. Então, uma grande brincadeira que eu faço na história, em que o texto contradiz o que diz a ilustração. Esse livro foi escrito por mim, tem ilustrações do Juan Chaveta, assim como o Lobo Mingau, também foi o Juan Chaveta que ilustrou. Esse foi publicado pela Saber e Ler Editora e esse também pela Saber e Ler Editora. A Cigarra e a Formiga foi um livro que eu resolvi homenagear os músicos, porque na verdadeira história, né, na história, no conto clássico da Cigarra e da Formiga, a formiga é tida como a trabalhadora e a cigarra como a preguiçosa que passa o verão inteiro só cantando, como se o cantar não fosse uma forma também de trabalhar. Então foi um jeito que eu achei de homenagear o trabalho dos artistas, porque arte também é trabalho, né? Então eu fiz a história mostrando a importância do trabalho da cigarra, que canta durante o verão, para alegrar até o trabalho da formiga. Esse livro eu escrevi, tem ilustrações do Adilson Farias e foi publicado pela Mundo Mirim, a editora Mundo Mirim. O Jardim Encantado foi outra história que eu escrevi com ilustrações da minha filha, da Luísa, da Bia, da Luísa não, da Bia. A Bia fez os desenhos e depois eu fiz um tapete para contar essa história. E é um livro que conta a história de uma joaninha que só tem uma pintinha, que é diferente, e que gosta muito de ter só uma pintinha, mas tem uma borboleta xereta que resolve implicar com ela e implicar com ela ter só uma pintinha. Então é uma história bem divertida que fala sobre as diferenças. E eu, como gosto muito de poesia, escrevi também A Façanha da Dona Aranha, que é uma história que foi escrita por mim, ilustrada pela Carol Juste e publicada pela editora Elementar. Eu acabei não falando, mas O Jardim Encantado foi publicado pela Franco Editora, com ilustrações da Beatriz Roscoe e texto meu. As histórias nascem muito no meu dia a dia, com situações que eu vivo com os meus filhos, com crianças que eu encontro nas histórias, nas escolas, e elas me inspiram a escrever histórias, a contar coisas. Às vezes uma palavra me inspira a escrever. A história da Façanha da Dona Aranha foi uma homenagem que eu quis fazer à poesia, e eu adoro poesia. Então é um livro escrito em quadras, né, em quadrinhas, sempre com muita rima. Eu vou ler um trechinho para vocês. Olha, esta é a história de Lia, de Beleza e Magia, sobre uma aranha faceira que é também costureira. Lia passa a noite e o dia alinhavando com alegria fios de prata e cristal de uma teia especial. Sobe e desce a parede, costurando a sua rede, construindo em verso e prosa, toda orgulhosa, uma trama muito fina, tecida com métrica e rima. A aranha Lia procura para fazer a sua teia, no baú da noite escura, o brilho da lua cheia e o sorriso cintilante da estrela mais distante. E assim eu vou tecendo as histórias. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus livros e mesmo assim a gente de um jeito diferente não pôde se encontrar esse ano, né, presencialmente. Eu não pude visitar vocês, conhecer a escola de vocês, que é uma coisa sempre muito legal nesse programa Adote um Escritor, quando a gente vai à escola, conhece vocês, mas a gente deu um jeito de estar junto, diferente, né, um jeito diferente. Eu fiquei muito feliz de ter sido adotada na sua escola e eu espero que vocês gostem dos livros, das histórias e que a gente possa se encontrar, quem sabe, no ano que vem, pessoalmente. Um beijo muito grande, muito obrigada por terem me adotado.